Olá, investidores. Aqui é o João Mischiati. É, Então, eu estou falando do canal de opções Ponto Milhões, que eu mudei o nome recentemente, né? E hoje vamos falar sobre rentabilidade, tá? Então, antes de mais nada, eu queria falar que eu também fiz um Instagram, que chama Opções Ponto Milhões. E aí eu vou falar algumas coisas sobre, algumas coisas básicas ali de opções. Também vou falar sobre rentabilidade ali. Posso colocar alguns prints, quando eu vou lançar algum tipo de alguma aula específica também. Vou estar lançando aqui um curso gratuito de opções iniciantes, apesar de ser muito útil, tá, para intermediário e avançado também. Inclusive, depois da aula 6 começa a melhorar bastante nisso, porque vai ficar ainda para iniciante, mas também vai ser complementado aí com várias experiências que eu passei nos últimos anos. E o meu objetivo aqui, quando eu comecei a operar, e também falar um pouquinho sobre minhas operações, era ganhar do que eu tinha em 2023, sem colocar muito dinheiro, o mesmo valor. Então, se eu tivesse 100 mil reais naquela época, eu queria ganhar, sei lá, daqui 5, 6, 7 anos, 100 mil todo mês não, todo ano, né? Mesmo valor por ano nas operações. Nas operações não, em tudo, nos investimentos em geral. Então, por isso que é uma carteira muito grande, tá? Então não vai ser uma rentabilidade ali que vocês vão olhar 150, 200%, né? Claro que se eu fizesse pequena é muito fácil conseguir isso, né? Porque aí eu podia arriscar bastante coisa, mas não, é uma carteira que eu tenho até fundo de investimento imobiliário, ali tem um eu, eu adotei, claro que na época foi 8% do meu patrimônio, hoje já está menos, que subiu bastante, mas essa ideia de preservação e quando chegar ali o momento, aí mais preservação, mais tranquilidade ainda, tá? Então, eu vou mostrar aqui rentabilidade ali que eu tirei nos print screen e aí vocês vão ver. Então, siga ali o Instagram também, curta um vídeo, comentem aí como que vocês estão indo e vou falar sobre rentabilidade no Brasil e nos Estados Unidos. Tá, o que que eu fiz aqui? Eu tirei um print screen das telas, né? Ficou mais fácil ali fazer uma apresentação, mas claro que vocês têm que duvidar sobre isso, né? Realmente, tem muita informação falsa na internet e poderia ter mudado ali, né? Caso eu soubesse fazer. Se vocês olharem o jeito que eu opero para tentar nunca perder nas minhas estruturas, inclusive nos Estados Unidos também, tá? Eu vou fazendo muitos hedges. Então, fica uma estrutura muito complexa. Se vocês forem lá o vídeo que eu falei anteriormente ali, vocês vão ver lá straddle long put, strip long put, operações derivadas deles, vários hedges. Por quê? Porque eu quero, para mim, perder é pior, principalmente aqui no Brasil, quando você perde, é muito complicado. Eu sei que tem gente que fala sobre Notion, aproveitar o máximo possível de Notion. Nos Estados Unidos tem bastante fama ali, estudos quantitativos ali, principalmente da Test Trade ali. No Brasil tem um fundo com, com opções, né? Não quero citar o nome, mas teve uma rentabilidade bem negativa, acho que está menos de 20% ali em 12 meses. Esse ano também, né? Negativa bastante. Um ano difícil de operar, quem operou Strangle vendidos ali, vende no 45, fecha no 15, vê volatilidade implícita volatilidade implícita, base volatilidade histórica, né? Ranking, Ivy Rank, essas questões. Eu prefiro não, eu prefiro ficar fazendo hedges ali, tenho minha estratégia, tento estar mais coberto possível na call, na put, tento ter um risco inicial, mas já bloquear esse risco o máximo possível, tá? Como eu mostro ali para vocês, uns micro hedges eu tenho que fazer, né? Mas as que sobram, as minhas sobras de put longas, eu consigo tentar me retroalimentando aos poucos, obviamente isso aí não vai durar para sempre, aí eu vou ter que novamente assumir riscos, como eu fiz agora, na última semana montando um strip long put, tá? Então, de vez em quando eu vou assumir o risco e reduzir call, né? Reduzir call, obviamente, é bom, aí volta a subir call, reduz call, volta a subir call, né? Mais ou menos esse processo aí que eu já estou fazendo desde 2023. 2023 foi excelente para mim em termos de rentabilidade
da plataforma, né, que mostra ali. 2024 já não foi tão bom, tá? Já adianto aqui, em janeiro foi ruim, e dezembro foi muito ruim, dezembro foi muito ruim, que fez eu ganhar ali um pouquinho mais do que o CDI, não muita coisa, deu uns 14% ali ao ano, o CDI estava um pouquinho mais baixo. E 2024, né, 2025 está sendo excelente, tá? Estou aproveitando, claro que se sobe muito, minha rentabilidade vai aparecer ali da plataforma um pouquinho negativa, obviamente, mas estou tentando reduzir o máximo a exposição na cal, porque eu também tenho ali muito tesouro IPCA+. Então, vamos falar aqui sobre rentabilidade, tá? Então, vocês têm que ver com atenção. Também vou lançar um curso ali para iniciante, né? Então, logo, logo vocês vão ver aqui eu falando um pouquinho mais. Então, lembrando, tá? Eu iniciei essa jornada, assim, todas essas estruturas no início de 2023, então foi algo que foi construído para eu ter uma rentabilidade assim alta, que vão parecer vai parecer alta, tá? Então, rentabilidade, carteira Brasil e Estados Unidos. Mês atual aqui, né? Obviamente, mês a gente não olha muito, né? Mas é legal ali. Pode ver que ele começa assim bastante negativo aqui, chegando quase no -3% e volta ali no 4, sobe bastante, volta para onde eu gostaria que ele estivesse, né? Obviamente, 4,58%, que é muita rentabilidade, tá? CDI 1,28 e é 3 vezes e meio ali o CDI, né? 357% em julho. Só uma noção aqui para vocês, né? Acho que é legal falar em números, mas se mantesse um ano isso de rentabilidade, daria 69%. É muita coisa. 2 anos, né, com rentabilidade de 4,5 já daria 4,58, né? Daria 187%, né? Mais que dobraria o capital. 3 anos, 387%. E 5 anos, vocês, dependendo, pensam, o valor total da minha carteira, né? Principalmente no Brasil, é a maior parte. Em 5 anos, acima dos 1.300%. Acho que é muita coisa, né? Multiplicar o seu capital por 14 vezes. Então, se tiver 100 mil, viraria 1.400.000, né? Aí, né, não precisa mais fazer nada da vida, né? O ano atual, né, também o CDI deu 7,77%, que é uma ótima rentabilidade, né? Pode ver que eu comecei pior aqui em janeiro, deu uma rentabilidade negativa e aí acabou subindo muito mesmo, né? Quase uma linha reta, parece um CDI aqui, né? Parece até falso, porque só tá, não faz nenhuma curva, né? Deu 32,67%, que é 420% do CDI, tá? Isso aqui é muita coisa. Então, praticamente todo mês ali tendo lucro positivo. É porque o Bova não se mexeu, né? Assim, se mexeu, mas como fui fazendo ali os hedges, teve. Aqui Estados Unidos, tá? Estados Unidos eu tenho muito menos. Eu tive umas experiências bem negativas, vou falar aqui para vocês. Eu coloquei inicialmente $2.500 ali, 2.600, $700 mais ou menos. E aí vendi bastante coisa, parecia que eu estava com uma margem ok, acabou me chamando margem. Eu fiquei 2 dias sem ver, deu bastante negativo um mês, vou mostrar ali. Aí eu tive que aportar bastante, aí eu aportei quase 8 vezes mais do que eu tinha, tá? Não é um valor tão alto assim também, perto da minha carteira, talvez eu aporte um pouco mais, mas aí acabou tendo esse problema ali no mês de junho, tá? Comecei início de maio, teve esse problema aí início de junho. Então, hoje aqui, claro que, nossa, uma rentabilidade aqui, vocês veem 21,99%, mas obviamente não está todo o meu capital em risco, então eu também não busco uma rentabilidade ali de 50% que eu conseguiria, tipo, em alguns meses, mas eu também busco ali uma preservação desse capital, não quero perder, tá? Então eu vou buscar uma preservação do capital, apesar dessa rentabilidade monstruosa, né? Mas eles veio muito a favor, todas as operações vieram muito a favor esse mês, então dá essa rentabilidade assim muito grande, né? Então aqui, né, ó, aqui mostra mais no mês. Se a gente pegar
desde o início, que foi 22 de maio, olha aqui, ó, só 0,33%. Tá? É um pouco, porque aqui deu muito negativo aqui o mês de junho. Aí eu aportei mais ou menos aqui, tá? Bastante coisa e voltou. Obviamente, estou ganhando bastante dinheiro do que eu aportei, porque aqui eu perdi. Só tinha Wolf operando praticamente, Wolf e Alt. Então aí perdeu bastante, aí tive que aportar para ajustar ali que eu tinha sido exercido e tudo mais. Tá? Então tá uma performance bem baixinha, né? Então parecia ser gigante, né? Obviamente, mas não é, tá? Aqui também deu. Acho que a linha aqui está acima do 20% uma hora, então é muita loucuragem mesmo. Mas a tendência é que eu acabe ali me acalmando nas operações. E novamente, tá? Eu tenho uma convicção muito grande nisso. Fazer minhas estruturas, né? Um pouquinho mais longa, um pouco diferente. Ali eu uso muito os conceitos do mestre dos derivativos, né? Mas eu opero diferente, tá? Eu opero um pouco diferente dele, porque eu tento fechar a estrutura para ficar realimentando ela, então faço uma estrutura um pouquinho mais longa e depois eu vou me adaptando, né? E eu não quero perder. Claro que nos Estados Unidos ela é muito mais travada que no Brasil. Aqui no Brasil só travo as puts praticamente. Hoje quase tudo travado em put, mas a call eu deixo livre, né? Livre, assim, entre aspas, porque eu estou criando alguns tipos de proteção, que seria o Tesouro IPCA+, algumas ações e algumas questões de fundo imobiliário, né? Tentando comprar o segundo, mas ele não chega ao meu preço alto. Então são estruturas ali, hoje eu operei 6 estruturas, duas da Wolf, Urogen, que encerrei com lucro de quase 30% do meu risco, Alt, Muni, 4, que está difícil de ganhar, QBT, uma estrutura que eu estou fazendo grande, eu estou com parece muito boa. E a Open também parece ser boa, 6. Então, das 6, de fato, assim, que eu tenho lucro garantido, foi uma que eu encerrei já, que foi a Urugen, 5. Então, ainda essas 5, eu não tenho lucro garantido, eu posso ainda perder, tá? Então, eu tenho que fazer esses manejos, essas estruturas. Claro que hoje meu risco é muito menor do que o início, né? Porque já fiz algumas rolagens, já coloquei dinheiro no bolso, mas ainda não é garantido o lucro, tá? Então, das 6 eu ainda tenho buscar 5. Então é isso que eu busco. Todas as estruturas eu tenho lucro, obviamente vai acontecer de uma ou outra não ter, né? Então não fico olhando tanto, óbvio que é legal, né? Olhar 22% no mês, talvez no mês que vem, se eu tiver sorte, mais 22%, aí já recupera aquele, né? Que era com pouco dinheiro ainda, né? Hoje é bem mais dinheiro que eu tinha, eu acabei colocando, mas mais ou menos essa explicação. Então vocês veem que eu vi gente que ganhou quase 50% no mês, né? Então é muita coisa. Obviamente, colocou muito pouco dinheiro e correu bastante risco, que fez uma estrutura ali que poderia, talvez não perda total, né? Mas poderia perder também razoavelmente. Então é isso. Eu acho que nos Estados Unidos eu vou ter uma das minhas estruturas que eu vou realizar. Eu acredito que eu tenho uma aprovação ali, uma taxa de sucesso, espero, acima dos 95%, tá? Eu só vou perder em cada 20, uma. Então, espero que aconteça isso. Esse é o meu objetivo. Então é isso aí, comenta aí a rentabilidade de vocês, como que estão as estruturas, se vocês gostam desse vídeo ali, falando um pouco mais esse conceito de rentabilidade, do que eu busco, né? E o pessoal falar viver de opções, eu prefiro viver de renda, tá? Se eu pudesse escolher alguma coisa mais tranquila ainda que opções, seria tipo ganhar muito com as opções e aí sim colocar ali no bastante renda fixa, talvez um ETF americano e não me preocupar nunca mais. Que aí sim você está livre, né? Então opções é uma coisa que eu gosto muito, mas obviamente ele não, como eu busco essa rentabilidade ele é um pouco mais alta, mas eu busco muito redução de risco, eu não quero ficar tirando dinheiro, já tirei algumas vezes para pagar algumas viagens, algumas coisas, mas não é o meu objetivo. O meu objetivo é chegar ali a ter esse lucro ali de
de uma vez e aí vão migrando. Uma vez que eu tinha 2023, eu vou migrando aí operações, colocando um pouquinho mais em operações mais tranquilas e me blindando mais ali no sentido de só usar um pouco do patrimônio para mexer com opções, né? Hoje, então, o patrimônio tá um pouquinho mais alto, mas vamos supor que eu triplique meu patrimônio. Talvez eu continue ali com minhas 18 mil calls vendidas. Tá bom, tá? Não preciso triplicar, colocar 30, ou 18, passar 36 para 54, isso? Assim, 56, né? Mais ou menos. 54, isso. Então, não preciso, né? Não há necessidade. Então, você vai adaptando, vai aumentando. Depois, quando você tiver um lucro legal, você vai reduzindo aos. Então, é isso. É esse meu pensamento, tá? Sobre investimentos. Então, comenta abaixo e me segue lá no Instagram também, quem quiser, né? Que aí eu vou colocar também essas questões de rentabilidade, questão de curso. Bons investimentos e até o próximo vídeo.